igreja, abrir as vossas Bíblias, aleluias, em Mateus, capítulo 6, versículo 6, aleluias. Eu quero estar louvando ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade que Ele está me concedendo de estar ministrando a palavra, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação nessa noite. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, aleluias, a irmã Milka pelo convite, glórias a Deus, a vida do meu esposo que está ali atrás, do meu filho, do presbítero Hariam, missionária Daiane, a missionária Juliana e a Pâmela. Louvado e engrandecido é o Senhor, aleluias. Mateus capítulo 6, amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém, igreja? Pode se assentar, exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, de adoração, aleluias. Foi falado aqui nessa noite, nesta manhã, aleluias, glórias a Deus, que tem resposta de oração, aleluias. Nós estamos falando de intercessão, uma manhã de intercessão, uma manhã aonde eu creio, aleluias, que nós entramos por essas portas, aleluias, não entramos em vão, nós entramos aqui com o mesmo propósito de adorar o Senhor, nós entramos aqui com o mesmo propósito, aleluias, glórias a Deus, de entregar uma adoração agradável aos olhos do Senhor. Por isso eu quero te falar, aleluias, que ainda há tempo de adorar, ainda há tempo de glorificar, ainda há tempo de exaltar, ainda há tempo, aleluias, glórias a Deus, da nossa adoração chegar com um cheiro suave diante do Senhor. Aleluias, manhã de intercessão, manhã para entrar ligado, permanecer ligado e sair ligado também, porque, aleluias, nós viemos aqui para adorar, automaticamente, aleluias, o Senhor, Ele está nos entregando, não vamos perder, aleluias, aquilo que o Senhor, a graça que o Senhor, Ele está derramando sobre a igreja nessa manhã, amém, igreja? A palavra do Senhor em Mateus, aleluias, capítulo 6, diz que nós entramos no nosso quarto, nos convida a entrarmos no nosso quarto, orar em secreto, porque aquele que nos ouve em secreto nos recompensará. A palavra do Senhor, aleluias, em 2 Reis, capítulo 4, vai nos falar, aleluias, sobre uma viúva, aleluias, vai nos falar sobre a multiplicação do azeite, vai nos contar, aleluias, que para haver multiplicação sobre a vida daquela mulher, dentro do lar daquela mulher, ela precisou entrar no quarto, ela precisou fechar a porta e entrar em um particular com o Senhor, e Ele está falando comigo e contigo nessa noite, nessa manhã, aleluias, que é necessário um particular. O Senhor está nos convidando a um particular, Ele está nos chamando a coisa séria nessa manhã, aleluias. Pode compreender o que o Senhor está falando? É um particular, é intimidade, aleluias, porque quando nós entramos no quarto, fechamos a porta, automaticamente vai descer um negócio diferente, é uma intimidade diferente que nós vamos obter com o nosso Deus, e vamos obter uma resposta da parte do Senhor. Eu quero te falar que nessa manhã, se veio com um propósito, Ele começa a adorar, porque através da tua adoração, o Senhor está trabalhando em nosso favor neste lugar. Porque a palavra do Senhor diz que aquela mulher, aleluias, glórias a Deus,
ela foi atrás, ela foi, aleluias, ao encontro do profeta Eliseu, aleluias, glórias ao Senhor, porque ela estava passando por um momento de aflição, ela estava passando por um momento de angústia, ela estava passando por um momento de desespero, aleluias, glórias a Deus, e ela foi atrás, ela foi ao encontro do profeta Eliseu e disse: o meu marido, teu servo, aleluia, servia ao Senhor, porque ela estava passando por uma aflição onde o credor bateu a tua porta para levar os teus 2 filhos, porque havia uma dívida. Eu não sei, aleluias, qual é a tua aflição nessa manhã. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu desespero, eu não sei qual é a resposta necessária. Aquela mulher, ela foi, aleluias, ao encontro de Eliseu, porque ela acreditava, aleluias, ele era um homem de Deus, e ela confiou que dali poderia vir uma resposta. Mas olha a pergunta que Eliseu faz para aquela mulher: aleluias, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele pediu para ela declarar o que ela tinha em casa. Eu entendo, aleluias, Eliseu falando para ela assim: declara-me o que tens em casa. Fala o que tens em casa. Coloca para fora o que tens em casa. Aí o Senhor está falando para mim, para você, Ele está nos perguntando nessa manhã: o que é que tens em casa? Aleluias. Eu te garanto que na casa de todos aqui tem um quarto. Emandaraçaia, eblaxúria narabandaracébia. Ei, se tem um quarto, tem resposta. Aleluias, se tem um quarto, tem resposta. Mas olha o que ela disse: aleluias, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E vou muito além. Precisa-se ter um quarto, mas precisa-se ter a presença de Deus. Precisa-se, aleluias, convidar o mestre para entrar dentro do teu quarto. Porque quando nós entramos dentro do nosso quarto sozinhos, não vamos obter resposta, não vamos sentir presença. Aleluias, é por isso que Ele está nos chamando a um particular, porque a palavra do Senhor nos diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ei, nós não sabemos, nem imaginamos aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, mas Ele está falando nessa manhã, uma manhã de intercessão. Eu estou te convidando para algo diferente, eu estou te convidando para um propósito diferente, aleluia, porque quando o Senhor, Ele convidou, aleluia, a Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Aleluias, o Senhor está falando nessa manhã: desce a casa do oleiro, que eu tenho resposta para a tua vida. Está difícil, está aflito, tem perseguição, tem desânimo, tem enfermidade. O Senhor está falando: desce a casa do oleiro, porque na casa do oleiro tem resposta. O Senhor está falando: desce a casa do oleiro, porque lá eu descerei com a resposta em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor do teu ministério. Aleluias, glórias a Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer, aleluias, em Lucas capítulo 1, versículo 7 adiante, que Isabel era estéril, aleluias, e ela e Zacarias ambos eram avançados de idade. Mas a Bíblia vai dizer, aleluias, que Zacarias, como de costume do sacerdócio, entra no templo do Senhor para oferecer incenso
isso. Aleluias, glórias a Deus. Tinha uma multidão, um povo do lado de fora, orando, aleluias, glórias ao Senhor. Desce um anjo do lado direito do altar e diz, aleluias, a Zacarias, aleluias, não temas, aleluias, glórias a Deus. O Senhor ouviu a tua oração e a tua esposa, aleluias, irá, aleluia, gerar. Aleluias. Está entendendo, aleluias, como que o Senhor trabalha quando nós nos posicionamos, aleluias, em um mesmo propósito, quando nós entendemos aquilo que o Senhor Ele quer conosco, porque é necessário entender o propósito de Deus, é necessário entender o chamado de Deus, é necessário compreender, aleluias, porque às vezes nós falamos assim, Senhor, mas é tão difícil orar, é tão difícil interceder, aleluia, porque quando você começa a interceder, você vai adotar alguém, você vai clamar, você vai, aleluia, apresentar aquela vida, aleluia, ao Senhor. Sabemos que virá dificuldades, sabemos que virá retaliações, sabemos que virá muitas aflições, aleluia, mas o Senhor, quando Ele nos manda, aleluia, Ele nos garante, e às vezes nós ficamos com medo, Senhor, mas como? Senhor, mas vai levantar muito vento, vai levantar muita tempestade, mas quem te disse que aquele que te mandou, aquele que te enviou, Ele não vai te sustentar quando vier o vento, quando vier a tempestade? Porventura, quando, aleluias, os discípulos estavam atravessando aquela tempestade, Jesus não estava no barco? Ele os desamparou daquele barco, Ele estava junto com eles. Ele estava dormindo, aleluias, mas Ele estava presente. Ele estava dormindo, mas Ele estava no controle do barco. E às vezes nós pensamos assim, Senhor, intercessão é mexer com coisa, aleluias, é mexer, vamos falar uma palavra clara, com o inferno. Mas o Senhor está falando assim, eu te chamei, eu te capacitei, aleluias. O Senhor está falando, levanta-te e tenha bom ânimo. Nesta manhã o Senhor está falando, levanta-te e tenha bom ânimo. Aleluia, se te mandei eu, seja forte, seja corajoso, porque Ele nos garante. Aquela mulher, ela estava no momento de aflição, ela estava no momento de desespero. Foi atrás do profeta, foi ao encontro do profeta, e o profeta diz, o que tu tens em casa? Me fala o que tu tens em casa. Ela disse, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aleluias. Talvez você está dizendo assim, mas eu? Quem sou eu? Aí o Senhor está falando assim, quem é você? É minha serva, é meu servo, aleluias, que eu levantei, que eu sustento e que eu garanto. E se tem a presença de Deus, aleluias, não tem por que temer. Porque, aleluias, aquela mulher, ela disse, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. E a instrução que Eliseu dá para aquela mulher é, vai, pede vasilhas emprestadas, muitas e não poucas, aleluias. Entra no teu quarto, você e teus filhos, aleluias, glórias a Deus. Aqui eu já começo a entender um mistério diferente, quando ele diz, entra no teu quarto, você e teus filhos. Eu entendo, aleluias, ele dizendo assim, fecha a porta. Mas não só a porta do teu quarto, fecha a brecha. Enecalabaxúria narabandaracébia. Fecha a brecha. Necalaia sébia narabandaracúria nerracébia. Sabe por quê? Para ouvir a voz do Mestre.
mestre, aleluias, para descer algo diferente, é necessário estar, aleluias, ligado em um mesmo propósito, em uma mesma ligação, com as brechas fechadas, com os ouvidos fechados, não para a voz do Senhor, mas para aquilo que não tem agradado aos olhos de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Entra, fecha a porta do teu quarto, aleluias, e ali houve uma multiplicação de azeite, ou seja, o milagre aconteceu, aleluias, glórias a Deus. O Senhor está falando nessa manhã, aleluias, glórias ao Senhor Jesus. É necessário colocar tudo diante do altar, é necessário deixar tudo diante do altar, é necessário deixar diante do altar, porque do altar vai sair uma resposta verdadeira e única do nosso Senhor Jesus. Tem um louvor da harpa que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Está entendendo? Alabaxúria narabandaracépia. O Senhor está falando assim: ei, deixa diante do meu altar, aleluias, que só então hás de ver o que Ele irá fazer. Só então, aleluias, irá ver o poder do Senhor, porque às vezes nós entramos no quarto, nós clamamos ao Senhor, mas quando nós saímos do quarto, nós perdemos aquilo que nós entregamos no quarto. Aí o Senhor está falando: deixa na minha mão, deixa sobre os meus cuidados. O Senhor está falando: não se preocupa nessa manhã, porque o Senhor fala assim: enquanto nós colocamos e deixamos diante do altar, Ele vai nos responder, porque essa manhã é uma manhã de resposta, é uma manhã onde o Senhor está falando assim: eu estou trabalhando em favor da tua casa, eu estou trabalhando em favor da tua vida. O Senhor está falando assim: está descendo resposta neste lugar. Talvez não entendemos, não compreendemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas não precisa eu e você entender, não precisamos compreender, só precisamos adorar, porque quando adoramos, o Senhor vai trabalhando, Ele vai respondendo, Ele vai sarando, Ele vai curando, Ele vai liberando, Ele vai curando, Ele vai libertando. Aleluia. Às vezes nós olhamos com o nosso olhar carnal, e o Senhor, Ele está nos convidando nessa manhã a olhar com os nossos olhos espirituais, a termos fé, aleluias, aleluias, a acreditar, porque aquela viúva, eu creio que grande era a aflição. Imagina alguém bater na tua porta e falar assim: eu vou levar os teus filhos, porque o teu marido tinha uma dívida. Aleluias, ele morreu, mas a dívida está com você. Ele morreu, mas você vai ter que pagar. Ele morreu, mas eu vou levar os teus filhos em forma de pagamento. Imagina a dor. Imagina a aflição, imagina o desespero, imagina, aí o Senhor está falando assim: ei, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque às vezes quando nós vemos, olhamos para uma situação, nós falamos: Deus, eu não vou conseguir. Senhor, não tem como, aleluias, eu chegar do outro lado, porque está difícil. Está tudo fechado, parece que o céu está de bronze. Aí o Senhor está falando assim: quem te disse, aleluias, que eu não rompo
Aleluias. Eu creio que para ela foi desesperador. Para ela foi difícil. Por isso que ela foi ali ao encontro do profeta, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que ele poderia instruir ela a alguma coisa. Aí eu quero te perguntar, aleluias, nessa manhã. Para quem, aleluias, e pergunto para mim também. Para quem nós estamos pedindo instruções? Será que nós estamos indo aos lugares certos? Será que nós estamos abrindo a nossa boca, os nossos lábios para a pessoa certa? É por isso que o Senhor, Ele está nos convidando nessa manhã a um particular, é coisa séria. Por isso que Ele está nos convidando a algo diferente nessa manhã. Porque nós precisamos entender que servir a Deus, aleluias, para servir a Deus é necessário, requer-se de nós, aleluias, aleluias, exige de nós um tempo, aleluias, de intimidade, um tempo, aleluias, de particular, porque quando nós nos separamos diante do Senhor e nos prostamos a Ele, aleluias, as coisas começam a mudar de posição, as coisas começam, aleluias, glórias a Deus, a se movimentar, aquilo que estava parado vai se movimentar, a porta que estava fechada vai se abrir, aleluias, aquele que estava enfermo vai ser curado, porque o nome do Senhor será exaltado e glorificado, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Nessa manhã, quando eu entrei por essa porta, eu já pude entender o Senhor falando através da oração neste lugar. Eu já pude ver o mover do Senhor, aleluias, no mundo espiritual. Eu já pude contemplar corações sendo aquebrantados e o Senhor trabalhando. Não é uma manhã qualquer, aleluias, que nós saímos da nossa casa para estarmos dentro deste templo. Grandes são as batalhas, para que nós não venhamos, aleluias, entender os propósitos de Deus e nos separar com o Senhor. Não é fácil. Aleluias, não é fácil levantar da nossa caminha nas madrugadas e nos separar com o Senhor. Não é fácil nos levantar pela manhã, aleluias, e nos separar com o Senhor. Não é fácil, aleluias, renunciar algumas coisas e nos separar para o Senhor. Porque quando Ele nos chama para um propósito, Ele também nos chama para renúncias. E aí, às vezes, nós perguntamos, Senhor, mas que renúncias são essas? Desce no particular, porque no particular Ele vai te dizer. No particular Ele vai nos instruir. No particular Ele vai nos direcionar. Às vezes, alguém vai olhar para mim e para você, não vai entender. Aleluias. Não vai compreender. Mas como? Mas por quê? Por que tanto? Por que isso? Por que aquilo? Ninguém vai entender o seu particular. Quem entende o seu particular é você. Da mesma forma que quem sabe daquilo que o Senhor te prometeu é você. Quem sabe o tamanho da promessa que está sobre a tua vida é você. Porque Ele fez a promessa, não foi a mim, foi a você. Não foi a mim, foi a você. Não foi a mim, foi a você. Aleluias. Foi a mim, não foi a você. Ele tem com cada um uma forma diferente de trabalhar. Por isso, não devemos questionar como o particular de cada um, porque cada um tem o seu particular diferente. Cada um tem a sua intimidade diferente.
Cada um tem o seu jeito, aleluias, de falar com o Senhor diferente. Às vezes nós queremos que alguém seja igual a nós. Não vai ser. Porque cada um tem o seu jeito diferente. Cada um vai ter a sua intimidade diferente um do outro. Mas isso não quer dizer que não tem intimidade. Isso não quer dizer que não tem particular. Isso não quer dizer, aleluias, que o Senhor não responde. Aleluias. Glórias a Deus. Ainda há tempo de adorar ao Senhor. Ainda há tempo de glorificar ao Senhor. Ainda há tempo, aleluia, de colocar, de oferecer diante de Deus uma adoração agradável. Porque Ele nos chamou para adorar. Ele nos chamou, aleluia, com o propósito de adoradores. Adoradores com excelência. Eblachúria na raçaia. Emandoia saia narabandara súria nerracébia. Adoradores com excelência. Narabandara saia na blachúria nerrácia. Adoradores com excelência, diz o Senhor nesta manhã. Eblachúria na calabandara saia na racébia. Eu posso sentir graça descendo neste ambiente. Eu posso sentir a graça do Senhor sobre as nossas vidas, aonde Ele diz para mim e para você: eu vos chamei como adoradores com excelência, aonde eu vos chamei para um propósito diferente, aonde eu vos chamei, aleluias, para profetizar em meu nome, porque enquanto falares em meu nome, eu farei acontecer, porque Ele é o Deus que faz, que opera o milagre, as maravilhas em nossas vidas. Aleluias. Ezequiel, porventura, pode reviver estes ossos? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, na blasfêmia, na raçaia. Talvez você está dizendo assim: meu Deus, mas este vale está sequíssimo, eu não vejo a resposta. Aí o Senhor está dizendo: ei, eu estou te chamando nesta manhã para um particular que você vai ver a restauração, você vai ver naquele vale que estava sequíssimo. Vida. Aleluias. Ei, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós não estamos falando de humano, nós não estamos falando de homens. Nós estamos falando de um Deus, aleluia, que tem o poder para fazer, para operar, para realizar aquilo que nós não podemos fazer. Lá, aleluia, naquele quarto, sobre aquelas vasilhas, desceu uma multiplicação tão grande, que Eliseu, aleluia, instruiu que ela vendesse, pagasse a tua dívida e vivesse do resto. Aleluias. Às vezes, nós buscamos a resposta de uma porta aberta, nós buscamos a resposta de uma providência, mas nós não buscamos a intimidade com o Senhor. Aleluias. Nós não buscamos a intimidade com o Senhor. A Bíblia diz, aleluias, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso o Senhor está falando comigo e contigo nesta manhã. Ei, começa a me buscar diferente. Às vezes nós falamos: Senhor, mas eu já estou orando. Senhor, mas eu já estou jejuando. Senhor, mas eu já estou lendo a tua palavra. Aí o Senhor está falando: eu quero mais de ti.
saia. É blachúria na racépia. Sabe por quê? Às vezes nós falamos, já está bom. E o Senhor fala, fica mais um pouquinho. Senhor, já está bom. O Senhor fala, fica mais um pouquinho na blachébia. É bandarácia. O Senhor está falando, fica só mais um pouquinho, porque eu vou descer com a resposta. É bandaracépia. Fica só mais um pouquinho. É bandaraçaia. É blachúria narabandara na sépia. Ei, fica só mais um pouquinho aí ligado. Fica só mais um pouquinho aí atento. Porque Ele está rompendo a multidão nesta manhã. Está falando, passa que eu te dou a vitória. Ele está falando, passa que eu tenho resposta. Ele está falando, passa porque o teu ministério está fluindo. Ele está falando, passa porque eu estou passando contigo. Ele está falando, eu estou na peleja contigo nessa manhã. Eu estou guerreando contigo. Há uma peleja neste lugar. Aonde o Senhor está falando, eu estou guerreando. Eu estou pelejando. Eu estou batalhando nesta manhã. Se você não está contemplando a graça, eu posso te dizer que eu estou. Se você não está sentindo, eu posso te dizer que eu estou. Porque louvado e engrandecido é o Senhor. Ele está conosco. Ele está pelejando. Ele está guerreando. Ele já cercou o ambiente para nos garantir a vitória. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Vamos deixar diante do altar? Vamos fazer um negócio diferente nessa manhã? Aleluias. Vamos adorar diferente nessa manhã. Aleluias, glórias a Deus. Ainda tem 10 minutos. Eu quero convidar o irmão. A senhora me permite? O senhor me permite? Para estar louvando? Aleluias, para estar adorando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele continua trabalhando neste ambiente. O Senhor, Ele continua operando neste ambiente. Porque Ele é digno, fica à vontade. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Eu quero te falar que na vida daquela mulher, o Senhor entrou com uma resposta. O Senhor proveu. O Senhor supriu. O Senhor fez. Aí o Senhor está falando, eu também estou fazendo em teu favor. Eu já tomei posse da minha resposta. Eu já tomei posse do meu milagre. Eu já tomei posse da minha cura. Eu já tomei posse também da minha libertação. Sabe por quê? Quem de nós não precisa de uma libertação? Quem de nós não precisamos de descer mais diante do Senhor? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero convidar a igreja a adorar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a glorificar. Porque Ele está sarando nesta manhã. Ele está curando. Ele está pelejando. Ele está guerreando. Ele está fazendo. De palavras não posso explicar. Ele leva ao Pai.